Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que tem surgido muito nos contextos de conversas e também como uma necessidade para o momento atual, que é a empatia. Muitas pessoas em algumas conversas chegam à conclusão de que precisam ter mais empatia, ou recebem feedbacks, ou têm a própria consciência de que ter empatia ajudaria na liderança, ajudaria nos relacionamentos, ajudaria na comunicação e, de uma forma geral, percebem que a empatia é um fator-chave a desenvolver. Mas aí vem, depois do insight, daquilo que a gente entende que faz sentido pra gente, o como desenvolver, né? E eu quero falar nesse vídeo com você que tá nesse momento e que quer desenvolver empatia, que já entendeu que pra você vai fazer diferença, que vai mudar seus relacionamentos, sua liderança, a forma como você olha o mundo, mas que ainda tá numa fase muito inicial sem saber o como fazer isso. O que acontece? No nosso dia a dia, naturalmente, a gente vai olhar o mundo com a nossa forma de ser, com a nossa forma de pensar, que é muito automática, naturalmente, né? E por isso, praticar a empatia precisa de fato ser um ato intencional, que é você apertar o botão do parar para pensar e realmente agir de um jeito diferente, tá? Então, não adianta esperar que do nada você vai virar a pessoa mais empática do mundo e que, tipo, vai ser uma coisa super fácil. É entender que faz parte esse sair do automático, que você vai precisar mudar um pouco as lentes que você usa, vai precisar, no seu dia a dia, ter consciência e investir tempo nisso. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro aspecto que aí você pode começar a praticar mais é realmente parar para escutar as pessoas. Todos nós temos a nossa história, a nossa trajetória de vida, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente absorveu, aquelas pessoas com quem a gente conviveu, onde a gente nasceu, nosso contexto sociocultural. E aprender a entender que as pessoas têm origens diferentes, construções de vidas diferentes e histórias diferentes para contar é um primeiro passo. Você parar para pensar, quem é essa pessoa? O que está por trás dessa fala? O que ela traz na bagagem que faz com que ela pense assim? Só aí já é um super exercício de empatia de forma mais macro, de você entender que sempre as pessoas trazem na sua bagagem aquilo que tem a ver com a sua história, né? E entender essas diferenças faz muita diferença pra gente, né? Pra gente conseguir compreender o outro. Então, primeiro ponto, escutar. Escutar o que a pessoa tem a dizer, escutar suas histórias, escutar quem essa pessoa é. Ter essa curiosidade, esse interesse verdadeiro. Um outro aspecto tem a ver com você realmente respeitar o outro e buscar olhar sem julgamento, sem crítica, de forma mais neutra possível. Então, assim, partir do ponto que aquilo que aquela pessoa está dizendo é uma verdade para ela. Ela não está falando ou fazendo aquilo necessariamente, a gente aí entra na questão das intenções, mas partir do ponto de que é certo, é errado, é bom, é ruim. A gente tem normalmente esses julgamentos mais de bate-pronto, mas para a gente conseguir compreender o outro, a gente precisa entender a perspectiva dele como verdadeira e entender que ele enxerga dessa forma, né? Aí, a partir disso, não necessariamente você precisa concordar com a pessoa. Isso é um entendimento importante sobre a empatia. Você não precisa concordar e virar, né, falando, não, é isso aí, mudei de opinião e tudo mais. Mas aí entra realmente essa questão do respeito. Compreender o outro não quer dizer que você vai virar aliado ou realmente mudar totalmente sua visão, né? São coisas que podem ser separadas e que aí entra a questão do respeito e de entender que existem formas diferentes de ser, de viver, de pensar, tá? Então essa é uma outra questão, buscar escutar e escutar de forma neutra, sem viés, sem aquele preconceito e aquela ideia já mais estabelecida. E por último, você conseguir trabalhar em você, né? Olhar para você, o que é da perspectiva do outro que eu posso aprender com o outro, o que existe ali e se questionar, porque também esse olhar te ajuda a rever os próprios conceitos e você crescer, né? Você se colocar
no lugar do outro, sentindo o que o outro sente, pensa ao máximo, né? Tentar compreender ao máximo o outro, faz tomar o olhar do outro, a perspectiva do outro, também pode te fazer crescer, né? Porque muitas vezes, quando a gente não é empático, a gente tá simplesmente acreditando nas próprias verdades, achando que tudo que a gente pensa é o certo, é o correto, é a única forma de ver, e essa convicção muito assertiva nos impede de olhar ao redor e também crescer e aprender. E tem uma história muito pessoal que, assim, foi a experiência mais marcante sobre a empatia. Deixei pra contar no final aí, pra ver se menos pessoas vão ouvir, tô brincando. Mas é que, assim, realmente é das histórias mais marcantes, até pelo aspecto emocional. Essa semana é aniversário da minha filha, então eu tô também nesse momento de relembrar coisas, né? Quando foi o dia da minha filha nascer, aí eu fui pro hospital, cheguei lá, e aí você vai para uma sala que é pré-parto, né? Tem a sala do parto mesmo, que é quando a pessoa já entra no trabalho de parto, tem a pré-parto. Enquanto eu tava lá, eu cheguei, eu ouvi as mulheres gritando, e gritando muito, e muito alto, e sem parar, e sem trégua, e eu falava, gente, essas mulheres são muito exageradas, eu não vou gritar desse jeito. Eu vou chorar, né? Vai doer, eu vou chorar, mas eu não vou fazer isso. Onde já se viu? Eu julgando, né? Aí entra a parte do julgamento e tal. E aí, gente, quando eu fui pra sala do parto, realmente eu entrei em trabalho de parto. Mas aí eu entendi aquelas mulheres. E eu gritava muito. Eu brinco que eu comecei a cantar ópera, de tanto que eu gritava. Porque doía muito. E naquele momento, e em vários momentos depois da maternidade, é uma fábrica de nos mostrar como a gente precisa ter empatia, sem necessariamente passar por algumas situações, porque eu só fui entender quando eu passei, né? E a empatia é isso, é você tomar aquilo que eu falei anteriormente, né? Tomar o que a pessoa está sentindo como verdadeiro, porque não precisa você passar por aquilo, mas eu precisei passar para entender e ver que não era um exagero, é algo que realmente aí tem várias explicações para isso, mas eu julguei e depois na situação eu estive no mesmo lugar de quem realmente precisava gritar porque a dor era insuportável. Então, o que eu quero dizer com tudo isso e com esse exemplo extremamente emocional aqui que eu dei, mas que é o mais marcante que eu tenho sobre esse assunto, é isso. Pare para escutar e entender a história das pessoas. Pare para respeitar. Isso que eu acabei de falar tem muito a ver com você julgar, achar que sempre, né, ter um viés, achar que a pessoa está exagerando, achar que não é bem assim, achar que o outro pode fazer diferente. Mas muitas vezes, se você estivesse no lugar exatamente do outro, você faria a mesma coisa ou não, mas pro outro é aquilo que ele tem para viver naquele momento. Então, assim, escutar, compreender sem julgar e praticar que aprendizado você pode extrair de cada situação para que você possa avançar. Então são algumas ideias, algumas experiências que eu tive e é isso aí. Se você sente que é o seu momento, dedique-se, é intencional, você precisa lembrar na sua rotina, exercitar, escutar, fazer silêncio, perceber o outro e se perceber, tá bom? E se você tem também uma vivência sobre empatia, né, que você achava uma coisa e quando você viveu aquilo, você realmente passou a compreender e você também entende que não é necessário a gente passar por tudo para compreender essencialmente, que desenvolvendo a empatia a gente pode criar ambientes melhores e gerar mais resultados, criar ambientes melhores, se relacionar melhor, deixa aqui seu comentário também, tá bom? É isso aí e tudo de bom aí pra você. Tchau, tchau!